Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos conversando sobre um assunto muito importante dentro da contabilidade gerencial, que é o custeio baseado em atividade, o custeio ABC. Ele é uma evolução do custeio por absorção, depois nós tivemos o custeio variável, para efeito de análise de ponto de equilíbrio dentro das empresas, e finalmente o custeio ABC. Ele é um custeio de critério de análise e reestruturação, elaborado em atividades que ocorrem dentro do processo e também dentro da empresa. É muito útil para reestruturação e também acompanhamento e formação do preço de venda, principalmente nas atividades relacionadas aos produtos. Esse aqui é o nosso modelo inicial, discutido dentro da contabilidade de custo e também na contabilidade gerencial, que seria uma demonstração do resultado no modelo do custeio por absorção. Ele é aceito por lei, a Lei 6.404 e também os CPCs, aonde acontece o seguinte: todos os esforços decorrentes da produção, eles são absorvidos aos produtos e permanece esse valor no estoque como produto acabado até o momento da transferência da venda de proprietário da empresa para terceiro. Então, quando uma empresa está elaborando um determinado produto, todo o esforço, tanto o material direto quanto que o material indireto e os custos fixos do espaço da produção, onde está a fábrica, o processo produtivo, tudo que se gasta ali em termos de custo fixo é absorvido ao produto, não é contabilizado como despesa, então ele fica como um gasto ativado e ele vira despesa somente no momento da transferência de posse e emissão da nota. Então, nós temos da nota fiscal através da venda. Então, nós temos aqui o CPV, ele carrega todo o custo correlacionado a esse produto que está sendo, nesse momento, vendido. Então, nós temos 3 produtos aí, exemplificando: um produto desodorante, hidratante e também a linha de shampoo. A grande pergunta: qual é o produto mais lucrativo? Qual deles tem a melhor lucro? Em qual dele você apostaria numa produção se não tivesse fator restritivo? Quer dizer, se pode se produzir à vontade, não tem nenhuma restrição, em qual deles você incrementaria a tua produção buscando lucro? Seria uma pergunta. Qual critério traduz a realidade operacional da empresa? Podemos acreditar nesse modelo do custeio por absorção? Essa é a grande pergunta. Então, na segunda etapa, foi desenvolvido então uma DRE no custeio gerencial, que é o custeio variável, aonde nós visualizamos dentro dessa DRE a segregação do CPV entre o custo variável, onde está a matéria-prima, mão de obra direta, e os gastos diretos que oscilam de acordo com a produção, e segregamos os custos fixos, que são o custo estrutural que dá suporte para a produção, onde está o gerente de processo, o gerente de logística, outros custos departamentais e, finalmente, as despesas administrativas. Então, o custeio variável ele é muito importante, conforme nós já explicamos em outros slides, porque ele segrega o custo fixo dos custos variáveis. Então, é muito importante para o conceito de margem de contribuição e definição do ponto de equilíbrio. Bom, então essa foi uma evolução da contabilidade financeira, apresentando a contabilidade, a apuração pelo custeio por absorção e depois o custeio variável. Bom, daí começaram a falar muito sobre essa questão do ABC, que é o custeio baseado em atividade. Então, na década de 60, nos Estados Unidos, começou a codificar essa ideia, a pensar num modelo que traduzisse melhor a realidade da empresa para efeito de gestão e controle dos custos fixos, também nos custos variáveis e das despesas administrativas. Então, foi codificado na década de 70 por professor Harvard, no professor Robin Cooper, na Universidade de Harvard. Então, começou a se codificar esse novo modelo. E nos anos 80, finalmente, o ABC passou a ser amplamente utilizado
principalmente pela entrada das indústrias japonesas, as indústrias chinesas, que começou a produzir e vender produto nos Estados Unidos e no mundo como um todo a um preço muito baixo, devido ao controle, o rígido controle dos custos fixos e também das despesas e dos custos variáveis. Então, a competitividade acabou ocasionando em falências de alguma empresa, perda de mercado, problema com o sindicato, demissões. Então, a contabilidade gerencial, o meio acadêmico, ele procura oferecer para as empresas modos alternativos que lhe venham a permitir uma melhor gestão dentro da sua empresa. Então, foi por isso que surgiu essa questão do ABC, porque o custeio por absorção se tornou-se obsoleto, o variável teve as suas limitações, e daí o pessoal acabou implementando e apresentando essa nova metodologia do custeio ABC para permitir uma melhor gestão dentro das empresas. Bom, o que seria esse custeio ABC? Então, a empresa ela investe em recursos. O que seriam os recursos? Seriam os custos fixos, seria a estrutura operacional. E levando um pouquinho mais, se estendeu o ABC, até mesmo a estrutura administrativa, porque esses custos existem independentemente da produção. Então, é uma estrutura operacional que é construída dentro de uma empresa para atender um determinado volume, uma demanda de produção. Bom, para esses recursos que foram praticamente instalados, eles têm que ter atividade para movimentar esses recursos, senão eles ficam parados. Você contrata um gerente, ele não tem atividade, ele fica sem ter o que fazer. Você contrata uma máquina, depreciação, ela está depreciando porque existe o desgaste do valor do próprio bem, além do equipamento. Se a máquina fica parada, ela não está tendo atividade, então ela não está tendo correlação com algum tipo de produto. Então, dentro do ABC, pensou-se muito nos recursos, que é a estrutura que a empresa constrói, o consumo dessas atividades correlacionado a um objeto de custo, querendo dizer, quem está utilizando essa atividade, para que foi gasto? Então, foi criado esse objeto de custo. Então, se você tiver um recurso que não tiver atividade, já começa a analisar isso pelo critério do ABC. O porquê se investiu nesse recurso? Todo recurso tem que ter atividade. Se teve atividade, onde foi gasto essa atividade? Qual produto consumiu? Se tem uma atividade e nenhum produto consome essa atividade, é uma atividade que não está agregando valor. Se tem um recurso que gera uma atividade e um produto consome essa atividade está agregando valor, porque esse produto vai ser vendido e comercializado juntamente com uma margem. Então, essa margem é o retorno, é o lucro da utilização daquela atividade que se concretiza no momento da venda. Então, temos que controlar muito bem as atividades para montar um bom preço de venda, para que esse lucro ele venha conseguir pagar todos os recursos que foram investidos na empresa. Agora, se acontece de ter recurso investido sem atividade, segundo a metodologia do ABC, esse tipo de atividade ele deve ser eliminada, ok? Então, as atividades que agregam valor potencializa, e as atividades que não agregam valor devem ser eliminadas. Tudo isto é monitorado através dos seus objetos de custo, seus cluster drivers, que são os direcionamentos do custo. Ok? Então, essa mudança dentro da contabilidade gerencial levou as empresas a procederem em grandes processos de reestruturação. Então, nós temos os recursos, as atividades de apoio, atividade e fim, consumido nos produtos, através das suas embalagens, que o cliente consome essas atividades através de um direcionador de custo. Okay? Então, nós temos agora um modelo onde nós apresentamos o custeio por absorção, nessa tarja amarela, onde nós temos investido o GGF 15.396, com o total dos gastos indiretos, que é o gerente e o supervisor, totalizando 30 mil,
mais as despesas administrativas no valor de 110 mil, mais as despesas financeiras, totalizando 210 mil. Então, aqui seria o modelo do custeio por absorção. Ele é muito fechado, ele não tem uma base analítica de critério para poder visualizar o que é essa atividade. Nesse quadro em azul, nós colocamos agora esses mesmos valores, porém aberto no modelo do sistema ABC e com os seus direcionadores, a título de exemplo. Os valores são idênticos nessa tarja em azul, 30 mil com 30 mil, 110 mil com 110 mil, 70 com 70 mil, 210 mil. Então aqui nós segregamos isso em atividades que são desempenhadas pelo gerente de processo, pelo supervisor de produção, pelo supervisor de invase, pelo supervisor de embalagem. Antes nós tínhamos 7 mil, agora nós direcionamos esses recursos aos supervisores, as pessoas que se movimentam e que geram atividades dentro da empresa. A mesma coisa, despesa administrativa, 110 mil. E nós quebramos em atividade. O que faz dentro de um departamento administrativo? Libera pedido, emite ordem, controla a produção, abastece linha, faz compras, controle de estoque, programação de produção, controladoria de administração. Então, nós segregamos algo que era fechado em 110 mil e fizemos um detalhamento disso por atividades que são executadas dentro do departamento. Okay? E, no finalmente, o estado financeiro. Dessas atividades, okay, que foram estipuladas, qual seria o orçamento, o target de que essa atividade tem que atingir durante o mês, para que ela venha ser uma atividade rentável dentro da sua capacidade instalada ou dentro do seu limite de atendimento? Por exemplo, você tem um departamento da controladoria de administração, de que ele foi contratado para emitir 15 relatórios gerenciais. Então, você já está dizendo, aquele departamento tem que ter atividade final, onde ele vai disponibilizar para a empresa 15 relatórios para efeito de tomada de decisão, ok? Pode ser relatórios financeiros, relatórios fiscais, relatórios de controladoria, assim por diante. Voltando um pouquinho, o gerente de processo, para que ele existe? Ele é o gerente de que ele prepara a máquina no departamento de maturação, ele que organiza a máquina, potencializa a máquina. Esse gerente de processo, ganhando esse salário, quantas organizações ele vai ter que fazer? Quantos setup? 500 por mês. Então, divide o salário dele por 500, nós passamos a entender que cada setup de organização da máquina de gerente custa R$ 15,82 dentro do limite que ele pode atender. O gerente de produção, o que ele faz? Ele também prepara a hora de setup de produção dentro do departamento da produção, que é no processamento. Quantos ele pode fazer durante o mês? Ele pode fazer 600 setup. Então, se ele ganha 2.245 por 600, que é a quantidade que ele tem, que é a quantidade, condições que ele tem que atender, cada atendimento dele vai custar R$ 13,74. Assim, nós fizemos supervisor de embalagem, por exemplo, manutenção de máquinas. Custa quanto no mês? Foi liberado gastar R$ 4.619. A manutenção, quantas horas máquinas são trabalhadas no mês? 40 mil horas. Então, se nós pegarmos o que se gasta de manutenção pela utilização das máquinas, que é um parâmetro de utilização que gera a manutenção, então nós vamos ter um entendimento de que o orçamento definido pelas horas de manutenção ao total que a hora trabalha das máquinas no mês, nós estamos dizendo de que o orçamento da manutenção vai custar 12 centavos em relação ao volume e tempo de produção da máquina, 12 centavos. Nós temos setup das máquinas, quantidades de lotes, que é a programação, e assim por diante. Bom, tomando, por exemplo, essa questão da manutenção das máquinas correlacionada com as horas trabalhadas, vamos supor que se trabalha apenas 10 mil horas, trabalhou menos e gastou a mesma quantidade, concorda que esse índice unitário de 0,12 centavos vai subir? Quer dizer, você está gastando muito mais e a empresa não teve um processamento ou uma atividade de horas máquinas trabalhadas. Então, nós estamos dizendo que pelo controle ABC tivemos um menor volume de produção, quer dizer, a atividade da máquina foi menor. E por que se gastou o mesmo valor? Fazendo com que aumentasse o custo unitário. Então, nós estamos correlacionando a manutenção
por uma atividade de processamento das máquinas, isso que é o custeio ABC. Na mesma questão aqui da controladoria de administração, tem um gasto lá de R$35 mil para emitir quantos relatórios? 15 relatórios. Se a controladoria emitir 10 relatórios, concorda de que o custo do relatório está subindo, eles estão efetuando uma menor quantidade de atividades. Se está diminuindo a quantidade de atividades, é porque se gasta tanto na área da controladoria. Agora, você tem um valor que é os 35 mil para emitir 15 relatórios e a controladoria emitir 20 relatórios, e esses 20 relatórios tiver ligação com os produtos produzidos, dando suporte para efeito de tomada de gestão, então nós estamos potencializando o tempo da área de controladoria por uma emissão maior de relatório. Agora, se ele emitir apenas um relatório, emitir 15 relatórios e um relatório for útil e 10 relatórios não servir para efeito do produto ou tomada de decisão, esses relatórios podem ser eliminados, ficaria apenas com um único relatório. Porém, esse único relatório, dividido por 35 mil, nós teríamos uma visão de que a atividade de construir um único relatório útil para a empresa custa R$35 mil por mês. Então, é algo a se refletir. Ok? Então, essa questão de atividade, ele correlaciona o recurso utilizado com um parâmetro previamente definido, que são os cluster drivers, que são os direcionadores de custo, para entender quanto custam unitariamente as atividades que são desempenhadas, tanto dentro da fábrica quanto da linha de produção. A ideia é potencializar as atividades, identificar as atividades que agregam valor, direcionar ao produto, e as atividades que não agregam valor, eliminar do processo para que a empresa possa ter condições de fornecer produtos a um preço competitivo do mercado. Aqui nós segregamos, então nós temos o quadro em azul como se fosse um supermercado, como se fosse um almoxarifado da empresa. Nós temos os 3 produtos, polpa, desodorante, o néctar e o shampoo, buscando esses produtos que estão lá no almoxarifado, por exemplo, que estão dentro do supermercado da empresa, e levando ao produto. Então, cada produto leva as atividades correlacionadas à sua produção. Então, leva justamente as suas atividades. As atividades que ele não leva, fica como sendo uma atividade de ociosidade. E multiplicando as quantidades não utilizadas pelo seu custo unitário do produtos que ficaram disponíveis, nós chegamos no custo total da ociosidade. É justamente nessa tarja em vermelha que o custeio ABC trabalha para efeito de eliminar essas atividades e esses tempos ociosos, visando potencializar as atividades que efetivamente agregam valor. No custeio por absorção, essa tarja em vermelha, ela seria facilmente absorvida, porque o custeio por absorção absorve, o custeio variável também. Agora nós deixamos a pergunta, até que ponto o cliente pretende pagar essa tarja em vermelha, se você levar isso para efeito da formação de preço, ok? Então nós temos o exemplo. Então a DRE no modelo do custeio ABC, ela é muito mais detalhada, porque nós temos aqui as vendas, os produtos, tudo o que está acontecendo. Depois nós temos aqui um exemplo, por exemplo, das horas de setup, ao invés de determinar custeio variável, por exemplo, as horas de setup são variáveis, hora de setup da produção, do envasamento, da embalagem, quantidade de lotes emitidas, hora de setup das máquinas industriais, as alocações de pedidos. Então, aqui nós temos agora o custeio variável aberto por atividade e agregando aos produtos. Agora, nessa tarja em vermelha são as atividades que não agregam valor. Então, nós já estamos demonstrando que o custeio por absorção estava levando R$7 mil para si, que não pertenceria ao produto. A mesma coisa dentro da área administrativa. Nós quebramos os 110 mil pelas atividades, identificamos e que tem um grupo de valor sendo pago na área administrativa de que não tem correlação com o produto, então são atividades que não agregam valor. E também dentro da despesa financeira nós identificamos que está sendo pago ao banco um determinado juro que não tem correlação com os produtos. Não foi empréstimo e financiamento que foi feito para a aquisição de uma máquina, não foi empréstimo e financiamento que foi feito para a gestão do capital de giro. Pode ser esses R$3 mil
uma multa que está sendo paga por uma entrega de um documento em atraso. Então, não tem ligação com o produto, não é o cliente que vai pagar e nem tampouco o resultado da empresa ser prejudicado. Somando todas essas atividades que não agregam valor, nós temos um total de 31.444,76. Então, agora nós temos as margens dos produtos, segregando o que não agrega valor e depois o resultado final da companhia. Compare esse quadro do ABC com esse quadro que está aqui do lado, que é a DRE tradicional. Você vai visualizar a riqueza de valor que existe no ABC para efeito de tomada de decisão em relação à DRE tradicional do custeio por absorção. Analisando as diferenças de critério, o lucro apurado pelo custeio por absorção e o lucro apurado pelo custeio ABC, nós estamos visualizando, por exemplo, de que o Polpa Desodorante tinha um lucro de 11 mil, mas na verdade o lucro dele é 7 mil. Quer dizer, ele não estava pagando as atividades que lhe pertenciam, alguém estava pagando essa conta. O Nectar também tinha um lucro de 30 mil, mas na verdade o lucro dele seria 27 mil. Alguém estava pagando a atividade dele no valor de R$ 3.725, que não lhe pertencia, algum produto estaria pagando. Agora o shampoo, de que tinha um lucro líquido apenas de 42 mil, estornando as atividades que não agregam valor e levando as atividades aos produtos de acordo com os direcionadores de custo, nós passamos a ter o lucro do produto agora do shampoo em R$ 71 mil, quer dizer, o lucro do shampoo aumentou em 28 mil. Se você fosse tomar uma decisão sem o custeio ABC, por certo você iria tirar o shampoo de linha e, no entanto, ele passou a ser o produto mais lucrativo. É isto que permite a visualização do custeio baseado em atividade. Se nós formos analisar, então, imaginando que o acionista ele tivesse como um custo de oportunidade, ele pretendesse ter, por exemplo, 21% do retorno. Se nós analisarmos no lucro antes das atividades que não agregam valor, nós estamos vendo que a rentabilidade do capital investido atingiu 22,30%. Então, a empresa está criando valor, gerando EVA positivo. Analisando e levando para dentro da empresa as atividades que não agregam valor e adicionando isso ao lucro, nós estamos vendo que agora o lucro da empresa, agregando atividade que não agrega valor, a rentabilidade foi de 18%. O acionista pedia 21%, acabou gerando um EVA negativo. Tá, okay? E destrói o valor do acionista. Então, a questão do ABC correlacionada ao custo de oportunidade do acionista, medindo o volume do capital investido pelo lucro correto, nós temos uma visualização muito mais complexa e completa em termos de rentabilidade e também em termos de analisar a potencialidade de cada produto gerar lucro, visando remunerar o capital investido pelas empresas. Bom, essas são as empresas que utilizam ou já utilizaram o ABC para efeito de resultado. Bom, e finalmente nós estamos aqui nessa foto ao lado do professor Masayuki Nakagawa, professor doutor pela USP. Ele estudou o programa ABC nos Estados Unidos e foi um dos primeiros professores que escreveu um livro sobre ABC, publicado através da editora Atlas. Nós atuamos juntamente com um grupo de mentores especializado em áreas distintas e oferecemos para as empresas programas de reestruturação e reorganização e também treinamento e coaching para os executivos que necessitam aperfeiçoar o seu conhecimento em gestão empresarial. Tudo de bom a todos, até o nosso próximo encontro, próximo vídeo. Professor Alexandre Vander.